Os irmãos acharam? Primeiro livro da Bíblia, irmãos, capítulo 26, versos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam ou entulharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Amém. O contexto aqui, irmãos, o que estava acontecendo aqui é o seguinte: Isaque era filho de Abraão, né? O pai da fé. Isaque é um homem, irmãos, na Bíblia que a gente fala pouco dele. Era um homem, parece que meio pacato, né? Meio tranquilo. Se fala pouco de Isaque. Se fala bastante de Abraão, se fala bastante de Jacó, mas de Isaque se fala pouco. Mas era um homem que tinha um caráter extraordinário. Isaque, ele foi um homem que viveu numa época que a poligamia era normal, o homem ter mais de uma mulher, conforme a sua posse, era normal. O pai de Isaque, Abraão, teve filho com pelo menos 3 mulheres. O seu filho, Jacó, teve 4 esposas, 4 mulheres, né? 2 esposas e 2 concubinas. Então era meio que normal. Mas você vê que Isaque, ele só tinha uma mulher, só tinha Rebeca, né? Parece que ela preenchia, ela satisfazia o coração dele de tal forma, irmãos, que não precisava de outra. Então ele era um homem tremendo, um homem de Deus. E aqui, irmãos, a Bíblia vai começar falando no capítulo 26 que houve uma fome na terra. A terra da promessa estava passando por uma fome, uma escassez, e uma fome como tinha acontecido já nos dias de Abraão, né? Nos dias de Abraão já aconteceu uma fome, e Abraão, ele tinha descido ao Egito. Mas a Bíblia fala que Isaque não. Isaque, ele foi habitar ali na terra dos filisteus, e Deus abençoou muito Isaque. Ele ficou muito rico, muito próspero, com muitos bens, com muito gado, ao ponto do rei dos filisteus falar o seguinte: você é muito poderoso, é mais poderoso do que nós. A gente pede que você saia daqui. Por favor, retire-se, você e toda a sua grandeza, toda a sua riqueza. E a Bíblia fala que neste momento Deus apareceu para Isaque e disse para ele não descer ao Egito. Não era para ele descer para o Egito. Então ele vai e se instala neste lugar aqui chamado Gerar. Este lugar que o pai dele já tinha habitado por ali, né? Ele foi obediente então à voz do Senhor e vai habitar neste lugar. Quando ele chega ali, irmãos, ele percebeu uma grande necessidade, uma extrema necessidade. Não havia água naquele lugar. Era o lugar que Deus tinha mandado ele habitar. Ele chega ali com sua família, com seus bens, com seu gado, e ele percebe que não há água naquele lugar. Uma necessidade, irmãos, essencial à vida. Não se tratava de algo supérfluo, algo agradável, algo desejável. Não era um luxo, não era um acessório. Era água. Como é que vive sem água? Ou seja, era algo, irmãos, que para ele se mantivesse vivo, ele, a sua família, o seu gado, os seus servos, ele precisava de água. Era algo essencial, essencial. E preste atenção, irmãos, isso é importante na mensagem de hoje, na reflexão de hoje, saber isso. Isaque procurava algo que era essencial à vida. Isaque procurava algo que era fundamental para que eles pudessem permanecer vivos, ok? E hoje, irmãos, eu quero meditar com os irmãos a respeito de um assunto que também é essencial à nossa vida, tanto quanto a água era essencial para aquele povo. Uma necessidade urgente. A igreja tem uma necessidade urgente hoje. A igreja, irmãos, possui uma necessidade que ela é essencial, é uma necessidade primária, é a necessidade da vida. Vida. Água é sinônimo de vida. Você já reparou que, quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 1, que fala que Deus criou todas as coisas, fala que a primeira coisa que Deus criou foi, que Deus disse que houvesse, era o quê? Haja luz. Mas a água já havia. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor apairava sobre a face das águas. Deus não falou, haja água, ela já existia. Não sabemos a origem dela. A água é vida, ok? Então a água é essencial. A igreja, irmãos, atualmente, semelhante a Isaque, ela enfrenta uma necessidade de vida, uma necessidade de água, uma necessidade da presença do Espírito Santo, da presença de Deus. Estamos carentes, irmãos, assim como Isaque estava, da presença real
da presença manifesta, da presença notória de Deus em nosso meio. E o que Isaac fez, irmãos, quando ele se viu diante da sua necessidade? A única coisa que ele poderia fazer foi cavar poço. Ele foi cavar poço, os poços que o seu pai tinha deixado. E aí, irmãos, existe essa diferença de Isaac para a igreja de hoje. Isaac foi cavar poços, né? E a igreja de hoje? A gente procura outros métodos. A gente procura, olhamos para os especialistas, olhamos para a ciência, consultamos a psicologia, consultamos a filosofia, né? Vamos fazer um grande evento. A gente precisa de um grande evento. A gente faz um grande evento e gasta muito dinheiro com isso, e a gente elege políticos lá da igreja para ajudar a gente lá no Senado, na Câmara, né? Onde quer que seja. Fazemos de tudo, irmãos, menos cavar poços. A gente mudou o método, não é verdade? A gente precisa da vida, a gente precisa da água, semelhante a Isaac precisava, mas Isaac, irmãos, ele fez apenas uma coisa, a coisa necessária. Isaac, irmãos, ele conhecia o pai que tinha. E ele sabia que Abraão, por onde Abraão passava, Abraão deixava duas coisas, um altar e um poço. Abraão era um homem de altar e Abraão era um homem de poço. Onde Abraão cavava, saía vida, saía água. Então, Isaac, sabendo o pai que ele tinha, e aqui, irmãos, há um princípio glorioso para nós, há uma lição extraordinária. A meditação hoje é rápida, mas há uma lição extraordinária. Isaac sabia exatamente o local onde o seu pai tinha deixado um poço. Ele sabia de onde o seu pai tinha bebido. Aqui, irmãos, é importante para nós, por quê? Precisamos conhecer a história da igreja, a história da nossa igreja. Precisamos saber, irmãos, aonde os nossos pais beberam. Sabia? Precisamos saber aonde os pais da igreja beberam, aonde os reformadores beberam, quais foram os poços que esses homens cavaram, irmãos. Porque a gente ouve falar de tantos milagres, tantas coisas, tanta presença manifesta mesmo de Deus nos cultos, na igreja, na vida dos irmãos, nos lares dos irmãos. E hoje, a gente precisa voltar, irmãos, para os poços que aquele povo bebia, que aquele povo cavou. Precisamos, irmãos, beber da mesma fonte. Muitos, irmãos, ignoram o passado, sabe? Dizem o seguinte: não, os problemas que nós enfrentamos hoje são diferentes dos problemas nossos do passado. E desprezam a história, desprezam o passado, desprezam os poços que aqueles homens beberam. Ignorar o passado, irmãos, é uma atitude tola. Porque Deus é o mesmo, sabia? Deus é o mesmo. Deus é o mesmo hoje do que ele foi há 100 anos atrás, quando a Assembleia de Deus foi fundada. Deus é o mesmo hoje do que ele foi há 4.000 anos atrás, quando Abraão viveu, nos dias de Abraão. Deus é o mesmo, não há nenhuma, irmãos, mudança, nenhuma alteração em Deus. E sabe que é outra coisa? Não é só isso. O homem é o mesmo, sabia? O homem é o mesmo. Alguém fala assim: não, mas hoje nós andamos de avião e hoje nós conseguimos dividir o átomo, coisa que eles não faziam. Nós somos seres diferentes deles. É verdade, é verdade. Mas quando a gente pensa, irmãos, em aspectos morais e fundamentais do homem, ele permanece o mesmo. O homem é exatamente o mesmo. Se houvesse jornais lá nos dias de Abraão, as notícias seriam as mesmas de hoje. Quais seriam as notícias? Busca por sexo, guerra por prazeres, briga por poder, por sucesso, por dinheiro, a corrupção, alianças escusas. Ou seja, o homem não mudou, o homem é o mesmo. O poço deve ser, portanto, o mesmo, irmãos. A gente precisa de vida, irmãos. A gente precisa de avivamento, sem dúvida. No entanto, irmãos, a gente não pode criar essa vida. A gente deve buscar nos mesmos poços que aqueles homens foram. O problema de hoje é que a gente quer cavar outro poço. A gente acha que não precisa de poço. Vamos criar uma técnica diferente. Porque sabe o que acontece, irmãos? Cavar poço dá trabalho. Alguém aqui já cavou um poço de verdade? Cavou, Aldinho, algum poço? Dá trabalho, Aldinho? E é que hoje você tem técnica para saber se tem água, você tem como sondar para saber se tem água lá embaixo. E naquela época cavava e não tinha água. E vai cavar em outro lugar, cavava, até achar. Dá trabalho, irmãos, a gente não quer cavar poço. E aí a Bíblia fala, irmãos, ali, que
que Isaac ele não tinha água, embora tivesse ali os poços. Por quê? Porque havia um obstáculo entre ele e a água, ok? A água estava lá embaixo, o poço estava lá e tinha água lá embaixo, mas havia um obstáculo entre eles, né? E a água. Qual era o obstáculo? O entulho. Os filisteus tinham entulhado os poços de Abraão, depois que Abraão morreu. E o que é entulho, irmãos? Entulho é tudo aquilo que separa a gente da água. Tudo que separa você da água é entulho. Tudo que te impede de beber é entulho, ok? A água estava lá, irmãos, mas ela já não jorrava, porque os poços estavam entulhados. E eu quero te dizer uma coisa esta noite. Eu não vou falar para você olhar para o irmão está do teu lado e dizer, o teu poço entulhou, e você nem sabe. O teu poço está entulhado, é verdade. O meu poço entulhou, o nosso poço entulhou, irmãos, e nós não sabemos. Não sabemos. Sabemos, irmãos, onde encontrar água. Mas por que não temos acesso a ela? Parece que algo deu errado. Por que não vemos mais a água? A única explicação é essa: os filisteus entulharam os nossos poços. E agora estamos impedidos de beber. A água estava ali, como eu disse, mas aquela geração de Isaac nunca tinha bebido daquela água. Você tem dúvida de que há uma geração no nosso meio que nunca bebeu? Há uma geração que nunca bebeu, que nunca experimentou, que não sabe nem que gosto tem, que não sabe nem que vida traz, nem que força possui aquela água. Nunca bebeu, irmãos. Sabe o que aconteceu hoje, irmãos, nas igrejas da Europa? Irmãos, os grandes avivamentos, os grandes missionários, você vai pegar os livros de teologia mais antigos, é tudo europeu, que escreveram. Martin Lloyd Jones, estava lendo sobre ele hoje. Coisas extraordinárias, irmãos, que Deus fazia no meio daquele homem. E hoje, cadê? Os poços entulharam. E aí, sabe o que acontece, irmãos, quando o poço entulha? As pessoas ficam dispersas. Não tem água. Vai fazer o que ali? Perto de um poço que está entulhado? O que o poço vai... O que um poço entulhado pode te oferecer? Zero. Nada. Sabe por que o poço entulhou? Porque aquelas igrejas, e nós muitas vezes, passamos a ter outras prioridades e abandonamos o poço. Sabe por que precisa para o poço entulhar? Nada, é só você abandonar. É só você não cuidar. É só você deixar para lá. Enquanto Abraão, irmãos, estava vivo, a água jorrava. Enquanto Abraão estava limpo, a água era limpa, era cristalina, era pura, era saudável, era refrescante. Enquanto Abraão estava vivo, irmãos, havia água. Abraão morreu, pronto, entulhou. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Quantos poços, irmãos, estão entulhando nessa quarentena? Coronavírus, irmãos, está matando mais gente espiritualmente do que fisicamente, viu? 100 mil pessoas, espiritualmente está sendo muito mais. Muito mais. O coronavírus está sendo muito pior espiritualmente do que fisicamente. A gente entulha o poço, irmãos, quando a gente abandona a comunhão com Deus, quando no culto o louvor é substituído por apresentação, a palavra é substituída por palestras de autoajuda, e aí o poço vai entulhando, irmãos. Oração, isso. Domingo que vem estudaremos a escola dominical sobre jejum. Não precisa responder. Talvez você precise de uma calculadora para isso. Mas quantos dias faz que você não jejua? Aí o poço entulha. Não precisa fazer nada, é só abandonar. Não dá trabalho nenhum, irmãos, entulhar poço. É só deixar. Ele entulha sozinho, viu? Mas você vai precisar da água. Quando você precisar, ela não vai estar lá. Ela não vai estar jorrando. Sabe, irmãos? A única esperança, é uma palavra dura hoje, né, irmãos? É para isso mesmo. Glória a Deus por isso. Eu quero que você perca o sono com essa palavra. Eu quero que você vá embora incomodado. A única esperança, irmãos, para a igreja de hoje é voltar aos poços. A única esperança para a igreja de hoje é voltar à fonte. O Senhor, irmãos, ele reclamou através de Jeremias 2:13, dizendo o seguinte: o meu povo cometeu duas maldades. A primeira, ele me deixou a mim manancial de águas vivas. E a segunda, ele cavou para si cisternas rotas, um açudinho velho, roto, água parada, sabe? Água suja,
água sem os nutrientes, água sem a refrescância. O meu povo me deixou o manancial de águas vivas, o manancial puro, e cavou para si cisternas, sujas e mal cheirosas. É isso que acontece. Sabe, irmãos, quando a gente fala de poço, a gente fala de profundidade, ok? Descer para baixo, obviamente, né? Para baixo. Fala de profundidade, fala de você descer as profundidades. A vida cristã, irmãos, ela não é avaliada, a qualidade da vida cristã não é avaliada pelas suas intensas atividades. Tem pessoas, irmãos, e eu posso me incluir nisso, que a gente é muito ativo na obra. É muito ativo. É muita coisa na obra. Mas quando a gente vai olhar de profundidade, a gente tem pouca. Uma coisa é a intensidade das atividades, outra coisa é a profundidade delas. A vida cristã não é medida pelas intensas atividades, mas pela sua profundidade. Como se aprofundar, irmãos, na relação com Deus? Como? A gente está ocupado demais. Eu falei hoje de manhã na escola dominical, o professor Marcos falou sobre a oração, foi uma bênção a aula, e eu falei lá que a gente está ficando muito pouco a sós com Deus. A sós com Deus. Sabe, irmãos, e às vezes ficar a sós com Deus, tem pessoas que já imaginam assim, não, é ficar de joelho, às vezes não é. Você fica sentado, sabe, pensando nas coisas de Deus, refletindo nas coisas de Deus, e fazendo uma retrospectiva, às vezes, daquilo que Deus fez na tua vida já, da forma que Deus te salvou, das promessas, daquilo que você falhou, daquilo, sabe, de toda a trajetória que Deus tem feito contigo, de todo o caminho que você tem feito com o Senhor, não importa o tamanho do caminho, às vezes é um caminho pequeno, é 6 meses, às vezes é 1 ano, às vezes são 30 anos, às vezes são 50 anos, não importa, mas é você parar e pensar nas coisas de Deus, e pensar na palavra de Deus, sabe? Quando você olha para os homens do passado, aqueles homens que alcançaram uma profundidade com Deus, sabe o que eles tinham em comum? Era muito comum aqueles homens ficarem tempos a sós com Deus. E isso vai adquirindo uma intimidade com Ele. Sabe? É você, irmãos, deixar tudo. É o prazer em refletir sobre as coisas de Deus e saber que esse tempo com Ele, irmãos, é um tempo inegociável. Fala-se tanto hoje, na verdade, para os pais, que nós devemos ter um tempo de qualidade, é a palavra, né? Tempo de qualidade com os filhos e com Deus. Eu estou aqui esse tempo com os irmãos. A gente fica preocupado de ter que falar, de ter que preparar, de ter que, né, passeio com um monte de coisa. É um tempo gostoso, sim, mas não é um... Eu preciso e eu posso melhorar essa qualidade do meu tempo com Deus. É quando eu estou sozinho. Eu e Ele. Não preciso me preocupar de me apresentar, se eu estou falando certo, se eu não estou falando o terno que eu pus, a gravata, nada disso, irmãos. Se o português está correto, se a conjugação verbal está tudo em ordem, nada disso. É eu e Deus. É o meu tempo de qualidade com Ele, é ser quem eu sou mesmo diante dEle, é conhecê-lo, é conhecer a mim mesmo, sabe? É isso. Profundidade é isso. É passar tempo com Deus, mas nós não. Nós estamos com a agenda cheia demais. Tantos compromissos, sabe? E esses compromissos, irmãos, entulharam as nossas vidas, entulharam os nossos poços, e já não há água. Não há limpeza, não há purificação. Sabe, irmão, sem água não há limpeza, sabia? Sem água não há limpeza. Quando, irmãos, a gente entulha, quando os nossos poços estão entulhados, a gente fica sujo e nem percebe. É comum. Porque a sujeira às vezes não vem de uma vez, vai ficando um negocinho aqui, um negocinho ali, vai sujando uma manchinha ou outra, daqui a pouco é tudo normal, irmãos, porque não há água. Sem água não há noção de limpeza. E esse negócio de limpeza, de água, irmãos, de autoexame. Hoje, quando a gente fala na palavra meditação, a gente entende essa palavra como uma coisa negativa, porque remete a gente lá às religiões orientais, na verdade, transcendência, não, eu estou falando da meditação bíblica, de você passar tempo meditando, ruminando, sabe, pensando nas coisas de Deus. Isso vai te dar profundidade. Nós precisamos meditar mais, irmãos. É o autoexame.
É o texto da ceia. Examine-se, pois, o homem. Graças a Deus que a Bíblia não fala assim, que o pastor deve examinar os crentes. Graças a Deus que um deve examinar o outro. Não é isso. Examine-se, pois, o homem. É meditação. É tempo com Deus que vai me dar isso. Isso requer tempo, irmão. Ser santo requer tempo. Eu preciso dedicar tempo para a minha santidade. Tenho tempo para trabalho, eu tenho tempo para a família, eu tenho tempo para ganhar dinheiro, eu tenho tempo para o lazer, mas e para a santidade? É investimento de tempo. Porque às vezes a gente olha, irmãos, a gente lê sobre alguém, ou a gente vê a vida de alguém falando, isso daí nasceu santo, ele recebe ele recebe do céu enquanto ele está dormindo. É nada. É tempo. É tempo. Sabe, irmãos, os homens mais influentes da história eram homens, irmãos, de constantes autoexames. Aí alguém diz assim, não, mas eu preciso olhar para Jesus. É verdade, primeiramente você precisa olhar para Jesus, mas depois você precisa olhar para você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você precisa olhar, ou seja, a verdadeira santidade está também em nós olharmos para nós mesmos, ver aquilo que melhorou, aquilo que piorou, aquilo que está inerte, que está parado, não é verdade? Profundidade, irmãos. Essa é a proposta de Deus para nós. Volte ao poço. Deus quer de você, irmãos, um conhecimento profundo, uma intimidade profunda. Você consegue descer mais. Está faltando água, pastor, e aí a gente começa a procurar substituto. Está faltando água, pastor, eu estou passando uma luta, e eu estou fazendo terapia, e eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, outro. Está faltando água. Não adianta querer substituir a água, irmãos, com outra coisa. Coca-Cola, não adianta. Tem coisa que só a água faz. Ela é insubstituível. Sabe? Sabe o que é isso, irmãos? Eu tenho ficado bastante incomodado com esse assunto. Na prática, nós precisamos ser visitados pelo Senhor. Qual foi a última vez que você foi visitado por Deus? Ah, pastor, o senhor perguntou do jejum. Ele está longe. Agora, esse daí, então, está pior. É mais remoto. Está mais longe ainda. Qual foi a última vez que você foi visitado pelo Senhor? Eu li a história de um velho puritano que certa vez teve uma experiência com Deus. Ele caminhava por uma montanha, era um caminho ermo, deserto, né? E havia ali uma fonte de água, e ele disse que ele sentou junto àquela fonte para beber um pouco de água, porque estava cansado do caminho, e para comer um pedaço de pão que ele havia trazido para a sua refeição. Ele sentou perto da fonte, abriu a embalagem, começou a comer aquele pão, bebendo daquela fonte, e ele falou que subitamente o Senhor Jesus apareceu do lado dele, e sentou junto com ele na fonte. E segundo ele, Jesus ficou ali com ele um breve período de tempo, e conversou um pouco com ele. Ele fala assim, o que aquilo me acrescentou, o que eu aprendi naquele breve período de tempo sentado do lado de Jesus, foi muito mais do que 50 anos de leitura, de estudo, de pesquisa. Você entende? O que a gente precisa é ser visitado por Deus. A gente lê muito, a gente conhece muito. Algumas pessoas, né, lê muito, conhece muito, pesquisa muito, mas o que a gente precisa é ser visitado pelo Senhor. É experiência com Deus. Você crê, irmãos, que você, ou irmã, que você pode estar sentado na sua casa, tomando um cafezinho, e Jesus sentado do teu lado e tomar um cafezinho contigo? E a tua vida nunca mais será a mesma? Você crê que Jesus pode jantar com você, e você nunca mais ser o mesmo? Sabe, irmãos, a gente serve a Deus pela fé. A fé é aquilo que não se vê. A gente é salvo pela fé, e a fé não vê. Mas, biblicamente falando, a fé, depois da fé, vem a experiência. Eu preciso ter experiência com Deus. Eu creio nele, eu preciso ver, eu preciso sentir. A Bíblia fala da salvação como sendo uma segurança, e segurança a gente sente, é uma experiência. Sabe, irmãos, a gente corre o risco de ficarmos parecidos com a igreja de Laodiceia, que se julgava uma igreja profundamente conhecedora de Deus. E Deus vai dizer assim, vocês estão entulhados. A nossa superficialidade, irmãos, pode nos enganar.
Podemos ficar superficiais, irmãos, achando que conhecemos a Deus. Confundimos, irmãos, volto a dizer, ativismo com profundidade. O teste, irmãos, não é aquilo que você faz para Deus. Não é quantas vezes por semana você vem na igreja. O teste é o quão profundo é a tua relação com Deus. É o tão profundo, é verdade, irmãos, que esse profundo, volto a dizer, requer tempo, requer comunhão com os irmãos, requer tudo isso. Mas isso não basta, a gente precisa de mais. Eu estou falando aqui de uma profundidade, irmãos, que passa pelo nível da fé, pelo campo da fé, e entra para o campo da experiência. A gente precisa ter experiências com Deus, irmãos. Por que os homens do passado tiveram impacto na sociedade que eles viveram, irmãos? Porque eles tinham experiência com Deus. Eles sabiam quem era Deus. O que levava os crentes a cantarem no Coliseu, irmãos, aquelas feras, aqueles leões famintos, dias sem comer, lançados, irmãos, vinha que só na patada já matava. As garras já matava, devorava aqueles irmãos. Você vê um irmão sendo devorado e você está ali cantando, porque eles conheciam a Deus. Não era uma coisa literal, distante, teórica, não, eu sei quem Ele é, Ele me visitou, Ele esteve comigo, Ele tomou um café comigo ontem, e hoje eu vou estar lá no céu tomando um café com Ele. Sabiam quem era Jesus, irmãos, porque tinham poços abertos, bebiam da água. O problema é que achamos que estamos sadios demais. Sabe que Jesus, certa vez, Ele disse o seguinte, que os sãos não precisam do quê? De médicos. Isso é muito profundo. Isso que Jesus falou, irmãos, alcança várias áreas. Os sãos não precisam de médico. E nós nos achamos que estamos são. Temos a igreja com teto, com cobertura, o piso está limpo, irmãos, graças a Deus, higienizado, olha, com microfone, não precisa ficar gritando. Olha, e temos a carteirinha do convênio médico no bolso, se ficarmos doentes, vamos lá, ou vamos no SUS, somos atendidos. Precisa de Jesus. Precisa ter experiência com Deus. Para quê? Aí somos enganados, irmãos. Sabe, irmãos, a gente se preocupa e a gente condena bastante essas falsas experiências com o Espírito Santo. Pessoas que fazem coisas por aí, que dizem que é Deus que faz, que não tem nada de Deus na história. Mas a gente corre o risco, irmãos, de ficar criticando essas pessoas e fugirmos da verdadeira experiência. Não é verdade? Fugirmos, irmãos, daquilo que Deus quer fazer. Eu sonho, irmãos. É um sonho de estarmos num culto como este, irmãos, e alguém levantar falando língua estranha, e outra pessoa levantar interpretando, e alguém levantar, pastor, eu tive uma visão assim, 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 assado, e se cumprir, ser de Deus. Precisamos, irmãos, quantos irmãos nossos enfermos, não é possível que não haja ninguém no nosso meio com o dom da cura. Não é possível que não haja ninguém no nosso meio, irmãos, com autoridade para colocar a mão na cabeça do enfermo, expulsar, irmãos. E o irmão Silas lá na casa dele receber ossos novos, sangue novo, músculo novo, um pulmão novo. Será que Jesus não tem pulmão novo para dar, irmãos? Será que Jesus não tem ossos novos para dar para alguém? Não tem um sangue novo? Tirar o sangue velho e colocar o sangue novo jorrando do poço. O poço traz água viva. Irmãos, sabia que a água que você bebe do poço, diferente da cisterna, você nunca mais bebe de novo? Não é verdade? Se você se lavar na água do poço, você nunca mais vai se lavar naquela mesma água, porque ela é viva, é outra água. O que eu quero te dizer com isso? O que Deus quer te mostrar, o que Deus quer fazer com você, você nunca viu, você nunca experimentou, é coisa nova, é coisa extraordinária. Você crê nisso, irmãos? O que Deus quer fazer na tua vida, você nunca viu, ninguém nunca experimentou, é coisa nova. A gente não tem capacidade, irmãos, de criar coisas novas. Você já viu? O homem só fica repetindo as mesmas coisas. A gente não cria. Alguém diz assim, lançaram uma moda nova. Aí você vai olhar essa moda, ela foi moda lá em 1940. Né? Aqueles óculos grandão, não, já foi moda. O homem não faz nada novo. Tudo que me faz, irmãos, é repetido. É repetido. Agora Deus sim, eis que faço nova todas as coisas. Quando Deus fala coisa nova, você nunca viu, nunca experimentou, nunca ouviu, nunca sentiu. É isso que precisamos, irmãos. Deus tem coisas novas. Paulo ele vai dizer assim em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
prossigo para o alvo. A ideia é prosseguir, é sair da inércia. Sabe, irmãos, muitas vezes, preste atenção nisso, o povo de Israel ficou quantos anos, irmãos, andando em círculo no deserto? 40 anos. Passei literalmente mesmo 38, porque 2 anos eles tinham saído, depois receberam o castigo, ficaram 38 anos andando no deserto, somados os 2 anteriores, deu 40. A gente corre o risco, irmãos, de ficarmos a mesma coisa, sabia? Servirmos a Deus durante 40 anos andando em círculo, na mesma superficialidade. Irmão, conta uma bênção aí. Você lembra antigamente os pastores chamavam os irmãos, vem aqui contar uma bênção. Ah, irmão, eu recebi uma bênção em 1992. Miserável, sai daqui. Não serve. Bênção velha. Eu quero bênção agora, nova. O seu posto está fechado, é? Não tem bênção essa semana, não? Não tem bênção esse mês, não? 2020, nada, não teve nada. Vai orar. Teu posto entulhou. Não serve. É coisa nova. É coisa nova. O que Deus tem para nós, irmãos, é coisa nova. Coisa nova, eu creio nisso, irmãos. Esta palavra, irmãos, são novas experiências. Essa palavra veio do Senhor, irmãos. Receba essa palavra no teu coração. Eu não gosto de usar esse termo, mas tome posse dessa palavra, sabe? Agarre ela, abrace ela. É para você esta palavra. Deus tem coisa nova, experiência nova para você. Deus vai te visitar, irmãos. Deus vai te visitar. Eu vou orar, Jesus, não visita quando estiver orando, não. Não, deixa eu orar primeiro. Visita quando estiver tomando um café, quando estiver tomando um suco, tomando uma água, quando estiver trabalhando, quando estiver dirigindo. Visita dirigindo, você guarda o carro, faz estacionar primeiro, né? E visita, Jesus. Você vai ser visitado pelo Senhor. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Os poços entulharam, irmãos, mas eles vão se desentulhar em nome do Senhor Jesus. A gente vai ficar ali junto da fonte, desentulhando o poço. Desentulhe o seu poço. Volte a jejuar, volte a orar mais, volte a buscar ao Senhor. Pegue a Bíblia, irmãos. Sabe, não leia a Bíblia, irmãos, na pressa. Eu estava esses dias lendo a Bíblia, a história de Davi, se fingindo de louco lá diante do rei dos filisteus. Irmãos, Deus me deu uma graça que parecia que eu estava junto com Davi ali. Parecia que eu estava vendo a boca de Davi espumar, se fazendo de louco para que ele não morresse. Leia a Bíblia assim, irmãos, entre no texto, traga Davi para junto do teu lado. Se fala, Davi, me mostra como é que foi esse negócio aqui. É algo vivo, irmãos. A palavra de Deus é viva. E aí Davi vai olhar para você e falar assim, ele andou comigo, ele andou contigo, ele vai te dar estratégia. Como ele deu estratégia a mim, ele te dará estratégia a você. Porque Deus é o mesmo. Glória a Deus. Irmãos, eu vou parar de falar, irmãos. Não se contente com o conhecimento que você tem de Deus, por favor. Não se contente com aquilo que você conhece do Senhor. Não está bom. Ele tem muito mais para te mostrar. Ele tem muito mais para se revelar. Ele tem muitas novas experiências. Volte a cavar o teu poço, irmãos. Há pessoas aqui na chácara, irmãos, com dons espirituais enterrados. Deus vai desenterrar esse teu dom, viu? Não enterre o teu talento em nome do Senhor Jesus. Ah, mas o pastor nunca... Quem pastor? Misericórdia, irmãos. Desenterre o teu talento. Volte a profetizar. Volte a falar línguas estranhas. Volte a orar pelos enfermos. Volte a entregar os sonhos que Deus te deu, viu? Eles não são teus, eles são de Deus. Volte a entregar, viu? Essa água vai jorrar, esse poço vai jorrar muita água ainda, para a glória do nome. E muitos beberão, irmãos. Muitos beberão. Tem muita gente sedenta. Muita gente morrendo de sede, irmãos. E a gente negligenciando os poços que o Senhor nos deu. Os nossos pais beberam. Quantas pessoas beberam, irmãos? Daqueles poços que Daniel Berg abriu, Gunnar Winger abriu. Quanta água jorrou, irmãos, e quantas gerações, quantas famílias, irmãos, beberam, e hoje estão lá no céu, outras aqui na terra, outras virão ainda, porque poços foram abertos, viu? Deus tem compromisso com o teu poço, viu? Volte a cavar. Os filisteus vão sair, vai sair em nome de Jesus, esses filisteus da tua vida, e você vai voltar a beber desse teu poço. Que Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus, viu? Fiquemos em pé, vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Espírito Santo, tem misericórdia do nosso pocinho, a gente precisa beber. Senhor da glória, em nome de Jesus, estamos com sede, Senhor.